Arthur Antunes Coimbra, nascido no Rio de Janeiro, em 3 de março de 1953, mais conhecido como Zico, é um dirigente, ex-treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista, sendo considerado um dos melhores jogadores da história. Atualmente é diretor técnico do Kashima Antlers, notabilizou-se como líder da vitoriosa trajetória do Flamengo nas décadas de 1960 e 1980, com ápice nas conquistas da Taça Libertadores da América e da Copa Intercontinental pela equipe carioca, além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 1980, 1982, 1983 e da Copa União de 1987, um dos módulos do Campeonato Brasileiro daquele ano, e também pela Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986. É considerado por muitos especialistas, profissionais do esporte em especial, pelos torcedores do Flamengo, o maior jogador da história do clube e um dos maiores futebolistas brasileiros desde Pelé, tendo ganhado a alcunha de Pelé Branco, segundo a IFES, que considera apenas os gols marcados em torneios nacionais de primeira divisão e por seleções principais. Zico é o 9º maior artilheiro da história do futebol, com 406 gols em 596 partidas. Em 1979, marcou 89 gols, o que o faz figurar na segunda posição entre os jogadores que mais fizeram gols em jogos oficiais em uma única temporada na história do futebol. Zico é, também, o maior artilheiro da história do estádio do Maracanã, com 334 gols em 435 partidas. Marcou 135 gols em campeonatos brasileiros. De acordo com o site Gol.com, marcou 101 gols de falta em jogos oficiais, sendo o recordista na história do futebol em gols marcados desta forma. Mas esse número pode ser ainda maior, já que segundo o documentário Zico, o filme, de 2003, que incluiu em sua conta jogos amistosos, o Galinho de Quintino teria marcado 146 gols de falta. Muito por conta disso, em 2001 ele foi eleito pela revista Placar o maior cobrador de faltas do futebol brasileiro no século XX. E em 2016, em uma pesquisa promovida pelo Globoesporte.com, ele foi eleito por jogadores e por internautas como o maior batedor de faltas brasileiro da história. Mas mais que um exímio batedor de faltas, Zico apresentava em seu repertório futebolístico dribles fáceis, excelente visão de jogo e uma inteligência acima do normal. Por isso, para muitos jornalistas esportivos, como Celso Zelt, por exemplo, Zico foi o mais completo jogador que o Brasil já teve. Em 1981 e 1983, foi eleito o melhor futebolista do mundo do ano pela World Soccer. Conquistou por 3 vezes o prêmio de melhor jogador da América do Sul 1977, 1981 e 1982. Sendo recordista de conquistas. É um dos brasileiros a figurar no Hall da Fama da FIFA. Outros são Pelé, Garrincha, Didi, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos. Em julho de 2012, figurou na 61ª posição entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos em concurso realizado pelo SBT com a BBC de Londres. Biografia: Arthur Antunes Coimbra, caçula dos 6 filhos do imigrante português de Tondela, José Antunes Coimbra, que era um fervoroso torcedor do Flamengo e foi goleiro amador na juventude, com a brasileira Matilde da Silva Coimbra. Nasceu às 7 horas do dia 3 de março de 1953. Pequeno e franzino, não foi difícil Arthur virar Arthurzinho e depois Arthur Zico, até que uma prima, Ermelinda, reduziu carinhosamente para Zico. Sobre a carreira do pai, Zico afirmou: ele era goleiro e na época tinha futebol amador e o profissional. E ele sagrou-se tricampeão pelo Clube Municipal, de 1939 a 1941. Quando foi chamado para treinar no Flamengo, o patrão dele, torcedor do Vasco, ameaçou o emprego dele. Com isso, meu pai indicou o Jurandir, que era seu reserva no Municipal, e acabou campeão carioca pelo Flamengo pouco tempo depois. Além do pai,
Outros irmãos do Zico até chegaram a virar jogadores. Antunes e Nando, os mais velhos, não tiveram tanto destaque. As estrelas da família viriam depois. Primeiro com Edu, que teve seu talento descoberto pelo América do Rio de Janeiro, onde se profissionalizou em 1966. O início, Zico jogava num pequeno time de futebol de salão formado por amigos e familiares. O Juventude de Quintino, do bairro de Quintino Bocaiúva, na zona norte do Rio de Janeiro. Além do Juventude, ele passou a praticar o esporte conhecido hoje como futsal no River Futebol Clube, tradicional clube da Piedade, onde um dos professores era Joaquim Pedro da Luz Filho, seu quinzinho. No River, seu futebol ainda menino chamou a atenção, mas seu primeiro clube de futebol de campo foi o Flamengo, para onde se transferiu aos 14 anos de idade, quando em 1967 o radialista Celso Garcia, amigo da família, assistiu uma partida de Zico em um torneio no River, onde jogava com a camisa do Santos, em que o garoto marcou 10 gols em vitória de 15-3 de seu time. Garcia o levou para a escolinha de futebol do clube, Flamengo. Primeiros anos, Zico só estreou no time principal em 1971, em uma partida contra o Vasco da Gama, cujo placar terminou 2-1 para o time rubro-negro, em que o debutante deu passe para Fio Maravilha marcar o gol da vitória. Zico só foi se firmar como titular na equipe em 1974, depois de passar por uma intensa preparação física que incluía a dedicação de boa parte de seu dia, desde quando chegou ao clube, em 1967, quando ainda estava na escola, a um trabalho de fortalecimento muscular, à base principalmente de esteroides anabolizantes de 2 a 3 injeções. Segundo o próprio Zico, devido ao corpo antes franzino. Em 1969, aos 16 anos, Zico foi mandado para a Bahia com um grupo de jogadores cariocas para realizar uma avaliação no Fluminense de Feira, mas foi reprovado por seu porte físico, voltando ao Flamengo logo em seguida, e devido ao seu franzino corpo de início de carreira e de seu bairro de origem, Quintino, ganhou o carinhoso apelido de Galinho de Quintino. Ainda atuando pelo time juvenil, participou de 2 partidas pela equipe principal do Flamengo no Campeonato Carioca de 1972, o bastante para conquistar seu primeiro título como profissional. Ainda demoraria, entretanto, 2 anos para firmar-se no elenco e enterrar a imagem de um jogador de físico fraco que sucumbia à primeira pancada dos adversários. Após esses 2 anos, em 1964, quando também recebeu a camisa 10, começava a demonstrar futebol empolgante, com dribles, lançamentos e arrancadas fulminantes em direção ao gol, e também a habilidade que lhe caracterizaria, a de cobrar milimetricamente as faltas que batia. Neste ano, conquistou seu segundo carioca pelo Flamengo, o primeiro como titular e camisa 10, liderando uma equipe jovem decisões contra as equipes mais experientes de Vasco e América, onde à época jogava seu irmão Edu. No Campeonato Brasileiro, recebeu sua primeira bola de ouro da revista Placar, eleito pela publicação o melhor jogador do campeonato. Nos 3 anos seguintes, entretanto, Zico viu rivais comemorarem o título estadual. O Fluminense de Rivellino foi bicampeão em 1975 e 1976. Mais dolorosamente, o Vasco de Roberto Dinamite levou a taça em 1967 após Tita, tendo a chance de dar o título a seu clube se convertesse sua cobrança. Perdeu. A série de pênaltis prosseguiria e terminaria em vitória vascaína. A era Zico. A partir de 1978, entretanto, o Flamengo ingressaria em um período áureo sob o comando em campo de Zico. Com um futebol quase perfeito, só possível de ser parado com violência, Zico conquistou um tricampeonato carioca, o terceiro do clube, nas edições daquele ano, com as 2 realizadas em 1979, mesmo ano em que o time conquistaria o prestigiado torneio amistoso Ramon de Carranza, com destaque para a vitória por 2-1, em que ele marcou um dos gols sobre o Barcelona de Joannesquins, Alan Simonsen, Hans Krankel e Carlos Rechach. Em 1979, ele também marcou o seu 245º gol em partida contra o Goitacás, superando, ainda aos 26 anos,
dita como o maior artilheiro da história do Flamengo. No ano seguinte, viria finalmente o inédito título no Campeonato Brasileiro. As finais foram contra o Atlético Mineiro de Reinaldo, Toninho Cerezo e Éder. Contundido, Zico não jogou a primeira partida, em que os alvinegros venceram no Mineirão por 1-0. Voltou ao time no jogo de volta, no Maracanã, tendo dado passe para o primeiro gol e marcando o segundo do Flamengo na vitória por 3-2 que lhe deram pela primeira vez as suas mãos a taça de campeão nacional, compensando a decepção no Carioca, onde Zico vê os rivais Vasco e Fluminense decidirem o título. Ainda em 1980, Zico conquistaria com o Flamengo outros 2 torneios amistosos europeus, o torneio Astúrias e Algarve, com vitória sobre Real Sociedade e Spartak Sofia. No Ramon de Carranza, passando por Dinamo Tbilisi e Real Betis. Com o título nacional, o clube credenciou-se pela primeira vez para disputar a Taça Libertadores da América, na primeira fase, por ter empatado em número de pontos com o Atlético Mineiro. Uma partida de desempate foi marcada. O confronto ocorreu no estádio Serra Dourada. A partida foi encerrada aos 37 minutos do primeiro tempo, pois o rival mineiro teve 5 jogadores expulsos pelo árbitro José Roberto Urigt. O Flamengo foi declarado vencedor e avançou para a fase semifinal da competição, onde superou o Deportivo Cali, da Colômbia, e Jorge Wilstermann, da Bolívia. Na decisão, encarou os chilenos do Cobreloa. Zico marcou os 2 gols da vitória por 2-1 na partida de ida, no Maracanã. O jogo da volta, no Chile, foi marcado pela enorme violência dos rivais, especialmente de seu zagueiro Mário Soto, que agrediu com o anel afiado os flamenguistas Andrade e Lico. Os chilenos venceram por 1-0 e, pelo regulamento da época, o troféu seria decidido em campo neutro, que foi em Montevidéu, no Estádio Centenário. Zico novamente marcou os 2 gols da vitória, dessa vez de 2-0, o segundo deles, a 10 minutos do fim, em uma de suas mais inesquecíveis cobranças de falta. O título continental foi seguido por mais um carioca, sobre os rivais do Vasco, em partida dedicada ao técnico Cláudio Coutinho, falecido antes do primeiro jogo da decisão. O campeonato carioca já havia reservado a alegria de ter imposto uma goleada de 6-0 sobre o Botafogo, devolvendo uma derrota de 9 anos antes que ainda ressoava entre as 2 torcidas. O ano mágico de 1981 terminava da melhor forma possível, da decisão estadual. O time foi para Tóquio enfrentar os britânicos do Liverpool na Copa Intercontinental. A equipe inglesa era amplamente favorita. Nos últimos 8 anos, havia conquistado 5 vezes o campeonato inglês, uma Copa da UEFA e 3 Copa dos Campeões da UEFA, possuindo um elenco de respeitados jogadores das seleções inglesa e escocesa, que não deixaram de fitar com superioridade os brasileiros no vestiário. Antes da partida, o título mundial, que até então só havia vindo ao Brasil por meio do Santos de Pelé, foi conquistado após exibição primorosa do Flamengo, que venceu por 3-0. Os 3 gols, marcados todos ainda no primeiro tempo, saíram de jogadas de Zico, no primeiro e no terceiro, por assistência direta a Nunes e, no segundo, marcado por Adílio, após cobrança de falta do Galinho rebatida pelo goleiro adversário Bruce Grobiblar. Eleito o melhor em campo mesmo sem ter marcado, recebeu como premiação individual um cobiçado carro esporte da patrocinadora da partida, a Toyota, juntamente com Nunes. Ambos demonstrariam a grande união do grupo, vendendo os veículos e dividindo igualmente o dinheiro entre os jogadores, ainda antes da partida. Ao ser indagado sobre o favoritismo dos britânicos, teria dito: eles são favoritos sim, mas para o segundo lugar, o que é até muito honroso. Durante ela, desesperado, o goleiro Grobiblar gritava ao zagueiro e capitão Phil Thompson: joga o Zico para longe, Thompson, joga o Zico para longe, em nome de Deus. Após, o técnico adversário, Bob Paisley, declarou: vocês jogam um jogo que desconhecemos. Vocês dançam, isso devia ser proibido. A Ilha de Ouro no Flamengo prosseguiu no ano seguinte com a conquista do Campeonato Brasileiro, em campanha destacada por vitórias fora de casa, mais uma resposta às críticas de que o time e Zico só jogavam bem no Maracanã. 2-4-3 sobre Náutico e São Paulo.
2 3-2 sobre o Internacional e Guarani. Nesta partida, Zico marcou os 3 gols da vitória contra o time de Careca e Jorge Mendonça. Para completar, a taça também foi conquistada fora de casa contra o Grêmio, em vitória por 1-0 com nova assistência de Zico a Nunes. O Galinho já havia sido herói no primeiro jogo da decisão, marcando um gol de trivela no canto esquerdo de Emerson Leão, empatando uma partida em casa que já estava acabando. O segundo semestre de 1982 já não é tão bom, voltando de dolorosa eliminação. Na Copa do Mundo, Zico perde os 2 torneios que disputa com o Flamengo. Na Copa Libertadores da América, o Flamengo, como campeão, entra na disputa já na segunda fase do torneio, em um grupo de 3 times que apontará um dos finalistas. O clube vence os 2 duelos contra o River Plate e vai à última rodada precisando vencer o Peñarol em casa para forçar um jogo extra. Os uruguaios haviam vencido em Montevidéu. No entanto, é o adversário quem vence, em pleno Maracanã. A final, curiosamente, seria novamente contra o Cobreloa. Já o campeonato carioca é perdido para o Vasco. No primeiro semestre de 1983, o Flamengo é eliminado na primeira fase da Libertadores no grupo que dividia, com o Grêmio que fica com a única vaga, e os bolivianos Bolívar e Blooming. Paralelamente, porém, o time igualava-se aos gaúchos do Internacional como o maior vencedor do Brasileirão, conquistando seu 3º título. O sabor foi mais especial por ter eliminado no caminho Vasco, nas quartas de final, com Zico marcando o gol do empate que garantia a classificação flamenguista, aos 44 minutos do segundo tempo. As finais foram contra o Santos. Os paulistas, que aspiravam ao seu 7º título nacional, haviam vencido o jogo de ida por 2-1. Na volta, jogando machucado, Zico ruiu o sonho santista ao marcar antes do primeiro minuto, em partida terminada em vitória rubro-negra, por 3-0. Zico ergueu a taça consciente de que seria sua até então última partida pelo Flamengo. Embora ainda não divulgada a transferência, o Galinho já sabia-se sua venda para a equipe italiana da Udinese, em transferência já acertada um mês antes da decisão, e mantida em sigilo para eventuais protestos da torcida não atrapalharem a caminhada rumo ao título. O Udinese, cobiçado por clubes mais tradicionais do país, como Roma e Juventus, sua ida modesta equipe de Friuli causou escândalo no resto da Itália. A federação chegou a suspender a compra, orçada em 4 milhões de dólares em valores da época, o maior valor pago até então no país por um jogador, o que revoltou os moradores de Udine, que começaram a disparar mensagens de separatismo. O lema era Zico Áustria, uma referência à época em que a região pertencia ao Império Austríaco. A ameaça foi levada a sério pelo presidente do país, Sandro Pertini, que enfim autorizou a compra de Zico. O Galinho chegou ao Udine tratado desde logo como um rei. Mesmo assim, manteve sua postura humilde e profissional, procurando deixar todos à vontade. Um dos reservas do time, Pradella, chegar a ter calafrios e desarranjos intestinais na primeira vez em que foi escalado para jogar ao lado do brasileiro, dedicado a ajudar o clube a conseguir o título na Série A. Zico fez sua parte, liderando um time fraco a uma honrosa 9ª colocação na temporada 1983 e 84, a 4 pontos do time que ficou na 4ª Internazionale, que daria vaga para a Copa da UEFA. Zico marcou 19 gols, apenas um atrás na artilharia do campeonato, que ficou com Michel Platini, da campeã Juventus. O detalhe é que o francês jogou 6 partidas a mais, muito por conta de uma lesão que Zico sofrera em amistoso contra o Brescia, jogando muitas vezes machucado. Sabendo da dependência que o time tinha em relação a ele, Zico começou a se desencantar com os dirigentes do clube, que haviam prometido formar uma equipe forte ou capaz para brigar pelo título, o que não vinha acontecendo. Além dele, os únicos jogadores com certo reconhecimento eram seu colega de seleção e futuramente também de Flamengo, Edinho, e um veterano e jogador da seleção italiana, Franco Calzio, com quem fazia dupla no meio de campo.
começou a sonhar com sua volta ao Flamengo. A segunda temporada acabou marcada pela luta para não cair, com ele jogando apenas 15 vezes, mas ainda assim marcando 12 gols. Outro motivo para o seu desejo ir embora era o processo que sofria na justiça italiana por supostamente enviar ilegalmente dinheiro ao Brasil, que só mais tarde terminaria em sua absolvição. Em entrevista à revista inglesa Fortune, Zico esclarece o ocorrido: assinei um contrato de uso de imagem no Brasil e, na Itália, o presidente da Udinese acertou um outro contrato de publicidade. Seria preciso uma autorização da Receita Federal Italiana para que eu pudesse fazer publicidade na Itália. Respeitei isso e cumpri meu outro contrato. Mas aí, os agentes da Receita entraram com uma ação contra mim e tive que apelar. Mostrei, então, o contrato que tinha assinado no Brasil, que respeitava as leis brasileiras, e provei que pagava impostos corretamente. O engraçado é que acabei pagando mais impostos do que um cidadão de Udine normalmente pagava. Paguei algo próximo de $500 mil e fui processado por sonegação devido a um erro contratual. Apelei e fui totalmente absolvido. Era totalmente ilegal e não fiz nada para evitar pagar meus impostos. Só que a imprensa não mencionava isso. Zico não deixou de reproduzir na Itália sua jogada característica, apavorando os goleiros adversários com suas cobranças de falta, gerando até acirrados debates nos programas esportivos nos canais de televisão do país, como evitar os gols de Zico. Discutiam, em sua passagem pela Udinese, Zico marcou 17 gols de falta dentre seus 57 gols. Dos gols normais, 2 são lembrados em especial: o da vitória de 1-0, em novembro de 1983, marcado aos 41 minutos do segundo tempo, sobre a então campeã, a Roma, que nunca havia perdido para a Udinese. Outro foi uma bicicleta em sua estreia no mítico estádio San Siro, em jogo contra o Milan, diminuindo no final da partida o placar para 3-2. Ainda arranjaria tempo para dar assistência a Causio para o gol de empate. Foi também muito aplaudido e teve seu nome gritado e cantado pelas torcidas adversárias, fato que ocorreu contra o Ascoli, Genoa e Catania. Contra o Ascoli, torcedores, repórteres e até o goleiro adversário aplaudiram após ter feito um lindo gol. Em Genova, o estádio inteiro cantou o seu nome e em Catania os torcedores do time rival não só gritavam e cantavam seu nome como também torciam por ele. Todas as vezes que ele tocava na bola era ovacionado e quando surgia uma falta próximo à área, clamavam para que Zico a cobrasse. Ao terminar a partida, o jogador brasileiro Pedrinho, do Catania e seu colega na Copa de 1982, além de ex-adversário de Vasco, foi indagado por um repórter: vocês poderiam ter vencido o jogo? E ele respondeu: como poderíamos, se até nossa torcida estava torcendo pelo Zico? Em uma pesquisa realizada em novembro de 2006 pelo jornal italiano La Repubblica sobre os maiores jogadores brasileiros na Itália, Zico aparece em primeiro, à frente de Maisola, Falcão, Careca, Ronaldo e Kaká, dentre outros. Seu carisma e talento continuaram a ficar no coração do torcedor da Udinese mesmo após sua saída, em 1989, 4 anos após ter deixado o clube que caíra para a Série B 2 temporadas após o ídolo ter ido embora. Lotou o estádio Comunale del Friuli na partida que marcava sua despedida da seleção brasileira. 20 anos depois, em novembro de 2009, o Galinho recebeu a cidadania honorária de Udine. Quem sintetizou de forma mais aprimorada a grande metamorfose operada por ele na cidade foi um jornalista do Il Gazzettino de Veneza, profissional encarregado de segui-lo, Luigi Maffei. Para nós, friulanos, Zico tem o mesmo significado de um motor da Ferrari colocado dentro de um Fusca. Sentimos-nos os únicos no mundo a possuir um carro tão maravilhoso e absurdo. Retorno ao Flamengo. Após 2 temporadas na Itália, Zico voltou no segundo semestre de 1985 ao seu clube do coração. O retorno foi possibilitado por uma operação organizada pela agência de publicidade estrutural, financiada pela Sul América Seguros e com apoio da Rede Manchete, chamado Projeto Zico, que incluiu a criação de um filme publicitário em que 6 garotos fanáticos pelo Flamengo, Cebola, Gênio,
pulga, bochecha, limão e G/18, e a Itália buscar de volta o ídolo. O primeiro jogo na volta para o Brasil, no dia 12 de julho de 1985, foi um amistoso contra um combinado de craques internacionais, como Paulo Roberto Falcão, Karl-Heinz Rummenigge, Cerezo e Maradona. O Flamengo venceu os amigos de Zico por 3-1. Zico marcou um gol de falta. Jacozinho, ponta esquerda do CESA de Alagoas, marcou o gol dos amigos de Zico. O primeiro jogo oficial, em 14 de julho, foi uma vitória rubro-negra por 3-0 sobre o Bahia, com gols de Zico, Tita e Chiquinho. Os festejos, entretanto, deram lugar à agonia, pouco depois, após sofrer falta desleal de Márcio Nunes, em partida contra o Bangu. A pancada devastou suas pernas. Zico teve torções nos dois joelhos e no tornozelo esquerdo, contusão na cabeça do perônio esquerdo e profundas escoriações na perna direita. Teve de se submeter a 3 cirurgias no joelho esquerdo e a longo período de recuperações devido aos consequentes problemas musculares. Só optou por elas pois teria de encerrar a carreira se não as fizesse. Decidi tentar, pois não admitia a ideia de ser obrigado a abandonar os campos. Queria um dia parar com o futebol e não o futebol parar comigo, declarou Zico, que, em virtude da recuperação, teve a curvatura da perna esquerda alterada, tendo de alterar também a sua forma de pisar. Havia também a motivação extra pela realização de nova Copa do Mundo no ano seguinte. Para voltar a jogar, teve de suportar até 8 horas diárias na sala de musculação da Gávea, lutando para conseguir novos centímetros para a perna esquerda, que sofreu atrofia. A resposta aos que já o consideravam jogador veio em fevereiro de 1986, às vésperas da Copa, em um Fla-Flu. Os festejos rubro-negros antes da partida eram destinados à estreia de Sócrates como jogador do Flamengo. Naquele dia, após o jogo, as comemorações deram-se em função da atuação de gala de Zico, que marcou 3 gols, 1 de falta, na goleada flamenguista por 4-1. No Flamengo, a recompensa viria com o título estadual naquele mesmo ano e, no seguinte, seria o tetracampeonato brasileiro, com a conquista do módulo verde da Copa União. Já com ele tendo alterado seu estilo de jogo, substituiu seu ímpeto pela cadência, os dribles rumo ao gol por toques de primeira e lançamentos. A taça de 1987 seria a última levantada pelo Galinho no Flamengo, e não seria reconhecida pela CBF até 2011, quando foi oficializada como título brasileiro, ao lado do módulo amarelo, que apontou como representantes do Brasil na Libertadores de 1988 os times do Sport e do Guarani, respectivamente. Porém, logo em seguida, a CBF voltou atrás, reconhecendo somente o Sport como único campeão de 1987 por ordem judicial. Em 1988, o Flamengo perderia o Carioca para o Vasco, assim como no ano anterior, e, no Brasileirão, seria eliminado nas quartas de final pelo Grêmio. Zico decidiu parar de jogar no segundo semestre de 1989, o Flamengo perdera o estadual para o Botafogo. Sua última partida profissional no Flamengo terminou da melhor forma, uma goleada de 5-0 sobre o Fluminense, em Juiz de Fora, num jogo em que o Galinho não poupou dribles, lançamentos e inesquecível gol na sua especialidade. Era tudo o que eu queria. Terminar com um gol, e justo do jeito que eu mais gosto, de falta, Suaida, para o Sumitomo Metal Kashima Antlers em 1991. Retornou ao futebol, para disputar o ainda incipiente futebol japonês. No Japão, ele atuou pelo Sumitomo Metals e pelo clube originado deste, o atual Kashima Antlers, de 1991 a 1994, quando deixou definitivamente os campos. Sua passagem no Japão, junto com outros jogadores famosos já aposentados ou em via de se aposentar, é hoje apontado como uma das maiores razões da popularização e profissionalização do futebol no país, que finalmente promoveria a primeira edição profissional do campeonato japonês em 1993. Na final, contra o Verde Kawasaki, atual Tokyo Verde, recebeu uma das raras expulsões na carreira, ao cuspir na bola por sua irritação com a atuação do árbitro, que estaria favorecendo o adversário que acabou ficando com o título.
Os gols da final, de qualquer forma, saíram de jogadores inspirados por Zico a jogar no recém-profissionalizado futebol nipônico, pelo Kashima, seu ex-colega de Flamengo, Alcindo Pelo Verde, o ex-adversário de Vasco Bismarck e também Kazu, japonês que jogava no Brasil. Zico aposentou-se após o término da segunda edição da J-League, com o Kashima ficando em terceiro na classificação geral. Mesmo não tendo conseguido o título do campeonato japonês, Zico ficou bastante reverenciado no país, que aprendeu a gostar de futebol muito por conta do carisma e atuações do veterano ídolo, que inclusive ganhou uma estátua em sua homenagem por lá. Oswaldo de Oliveira, que treinaria o Kashima, resumiu a importância de Zico para o clube. O Zico participou da formação do Kashima, ainda no início, quando o clube era amador. O conceito dele é fabuloso e até hoje a torcida leva uma faixa para ele em todos os jogos. O Antlers ia ser um clube de fábrica, e o Zico fez virar grande, lhe deu história e tradição. Quando já estava no Kashima, Zico voltou a jogar no Maracanã uma vez, como convidado especial do antigo rival Roberto Dinamite, para o amistoso de despedida deste, entre Vasco e o Desportivo La Coruña de Bebeto, ex-colega de ambos. A ocasião ficou famosa por ter sido a única vez que Zico entrou em campo com a camisa Cruz Maltina. Ele continuou a jogar futebol um ano após deixar os gramados, mas na areia. De volta ao Brasil, onde fundou o clube que leva o seu nome, o CFZ Centro de Futebol Zico, participou pela seleção brasileira nos dois primeiros campeonatos mundiais do chamado Beach Soccer 1995 e 1996. Sendo campeão em ambos e, no primeiro, também o artilheiro e melhor jogador. Seleção Brasileira Olímpica pela Seleção Pré-Olímpica. Zico foi durante o torneio classificatório para as Olimpíadas de 1972 um dos destaques da seleção, tendo inclusive feito o gol da classificação. Porém, de maneira inexplicada, foi cortado da equipe que foi aos Jogos em Munique. Sua decepção com a ausência lhe fez pensar em parar de jogar. Na época, mais tarde, a imprensa noticiou que sua não convocação se deu por conta de um problema que seu irmão Nando teve com a ditadura militar. Eu sempre botei na minha cabeça que fui sacado por causa do futebol, não por causa desses problemas políticos. Realmente todo mundo que comandava era do exército, era o que mandava na época. Zico, em entrevista dada em 2011, 2 anos depois, Zico deu uma entrevista em que informava que pensa que a origem do problema é outra. O problema maior aconteceu com meu irmão Antunes, que não foi convocado para a seleção olímpica de 1964 porque o meu pai, seu Antunes, não aceitou assinar um contrato de gaveta com o Fluminense. Com isso, o cara que era militar do Fluminense e da CBD disse que ele também não iria para a Olimpíada. Em 1969 o Edu não foi, e tudo era comandado por militares. Se tivesse que ter acontecido alguma coisa, eu nem seria levado pro pré-olímpico de 1971. Não havia sentido me tirar por causa disso 4 ou 5 meses depois. E não foi só comigo, mas minha família estava escaldada por conta de todas essas histórias. Zico, em entrevista ao Jornal do Brasil, em 2013, seleção brasileira principal, descontado seu jogo de despedida em 1989, em Udine, e partidas por seleções inferiores. Zico atuou por 10 anos pelo Brasil, marcando 66 gols em 89 partidas, tendo saído como segundo maior artilheiro da seleção, atrás apenas de Pelé depois. Foi ultrapassado por Romário. Disputou 3 Copas do Mundo, não tendo experimentado o sabor do título mundial. Suas únicas taças pela seleção foram conquistadas no ano de seu debut, 1976, a Copa Rio Branco, a Copa Ruca, a Taça Oswaldo Cruz, a Taça do Atlântico e o Torneio Bicentenário dos Estados Unidos, em que marcou, nos 4-1 contra a Itália, um de seus gols mais bonitos, driblando 3 adversários e chutando de pé esquerdo na meta de Dinosof. Ganhou também a Taça Inglaterra-Brasil, disputada num jogo único em Wembley no ano de 1981,
quando marcou o gol da vitória de 1-0 contra o Ingolstadt. Seu debut ocorreu em partida válida pela Rio Branco. Foi contra o Uruguai, em Montevidéu. Marcando o gol, com a partida empatada em 1-1 com Rivellino e Nelinho expulsos, Zico fez o gol da vitória em cobrança de falta no final da partida. Apenas em 2009 o Brasil voltaria a vencer a seleção uruguaia na casa dela. Zico foi à Copa do Mundo FIFA de 1978 em momento no qual ainda se firmava na equipe, treinada por Cláudio Coutinho. O que seria seu primeiro gol no torneio terminou mal anulado. No final da estreia na primeira fase de grupos, contra a Suécia, o árbitro galês Clive Thomas encerrou a partida no momento em que a bola estava no ar após cobrança de escanteio, antes que o cabeceio dado por Zico a fizesse entrar nas redes. Por razões físicas e uma suposta interferência do comando da CBD na escalação do time, perdeu a posição de titular no terceiro jogo para Jorge Mendonça, passando a entrar no decorrer das partidas. Marcou contra o Peru, de pênalti, seu primeiro gol em Copas do Mundo. Despediu-se da Copa na partida contra a Polônia, a última da segunda fase de grupos, quando sofreu grave problema muscular ao prender o tornozelo em lance com o adversário. Zbigniew Bunier 39-51. Se o Brasil passasse a final, Zico não jogaria. A seleção teve de contentar-se com a decisão do terceiro lugar, conquistada após ficar empatada em pontos e com menor saldo de gols que a anfitriã Argentina, após a vitória dessa por 6-0 sobre o Peru, o grande escândalo do torneio. Um drama talvez maior veio na Copa do Mundo FIFA de 1982, onde o Brasil vivia enorme favoritismo. Zico marcou 4 vezes no Mundial, de falta contra a Escócia, em jogo em que reencontrou 3 jogadores do Liverpool contra quem jogara 6 meses antes: Alan Hansen, Kenny Dalglish e Graeme Souness. 2 contra a Nova Zelândia, um deles, de voleio, e outro, contra a Argentina. Na partida contra os rivais, também deu passe para Júnior marcar o terceiro e também envolveu-se no segundo, tendo dado passe para Falcão assistir a Serginho Chulapa. O jogo foi válido já pela segunda fase, onde um grupo formado também pela Itália daria uma vaga para as semifinais. O Brasil foi ao jogo contra os italianos, podendo empatar para passar de fase. Ambos haviam vencido a Argentina, mas o Brasil fizeram um gol a mais. Tudo deu errado na partida decisiva do grupo. O técnico da Azzurra, Enzo Bearzot, já presenciara as habilidades de Zico em 1979, quando treinou a seleção do resto do mundo em amistoso contra a Argentina comemorativo do aniversário de 1 ano do título do país na Copa de 1968. Zico chegara a Buenos Aires minutos antes da partida, entrando no segundo tempo, marcou o gol de empate e levou o time da FIFA à vitória de virada para anular o Galinho. Escalou o violento Claudio Gentili, que já parara Maradona, à base de muitas pancadas, na partida contra a Argentina. No único momento em que conseguiu desvencilhar-se da pesada marcação de Gentili, Zico deu o passe para o gol de Sócrates, que empatava a partida em 1-1. Em outro momento, o adversário chegou a puxar tão forte a camisa de Zico, que terminou por rasgá-la. O lance foi dentro da grande área, mas o pênalti não foi marcado pelo árbitro israelense, Abraham Klein. A Itália venceu por 3-2 no Zico, até então empatado com o alemão ocidental Karl-Heinz Rummenigge na artilharia do Mundial, premiação que ficaria com o carrasco Paulo Rossi, que fizera os 3 gols da vitória italiana naquela partida e faria outros 3 depois. Considera sua maior frustração no futebol, a terceira e última Copa de Zico seria a de 1986. O Galinho ainda vivia a desconfiança da crítica em relação a seu estado físico após a lesão provocada por Márcio Nunes, do Bangu, em 1985. Sua resposta pela seleção viria em abril, em amistoso contra a Iugoslávia, na vitória brasileira por 4-2. Marcou outro de seus gols mais bonitos, invadindo a área adversária, deixando para trás uma fileira de 4 zagueiros e ainda livrando-se do goleiro antes de concluir para as redes. Ainda assim, em virtude de sua recuperação, foi ao Mundial como reserva. Jogou 3 das 5 partidas do Brasil na Copa, contra a Irlanda do Norte, na primeira fase, com o Brasil já classificado, Polônia, nas oitavas de final, e França, nas quartas. Não marcou gols, perdendo a melhor chance que teve para fazê-lo, um pênalti contra os
franceses. Zico havia acabado de entrar na partida, já empatada em 1-1, e feito sensacional lançamento para Branco, que foi derrubado na grande área pelo goleiro Joel Batz. Como ainda estava frio na partida, Zico foi bater o pênalti relutantemente, o qual ele mesmo reconheceu ter cobrado mal. O empate perdurou na prorrogação e a vaga nas semifinais foi decidida na série de pênaltis. Escalado para bater novamente, Zico acertou sua cobrança na decisão, mas Sócrates e Júlio César perderiam as suas e o Brasil acabaria eliminado. Foi a última partida oficial do Galinho pelo Brasil. Curiosamente, o craque perdeu apenas uma vez pela seleção em Copas, no fatídico jogo contra a Itália em 1982. Na Copa do Mundo FIFA de 1990, o técnico Sebastião Lazzaroni chegou a conversar com Zico se o jogador não poderia repensar a sua decisão de não disputar a Copa. O Galinho optou por não jogar mais futebol, tendo outros planos. Naquele ano, durante a presidência de Fernando Collor, foi secretário nacional de esportes, cargo público que exerceu até o ano seguinte. Títulos: como jogador, Flamengo, Copa Intercontinental, 1981, Copa Libertadores da América, 1981, Campeonato Brasileiro, 1980, 1982, 1983, Copa União Módulo Verde, 1987, Campeonato Carioca, 1972, 1974, 1978, 1979 e especial, 1979, 1981, 1986. Taça Guanabara, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989. Taça Rio, 1978, 1985, 1986. Copa do Porto de Hamburgo, 1989, Copa Kirin, 1988, Copa Ponta del Este, 1981, Taça Cidade do Rio de Janeiro, 1973, 1978, Taça Confraternização Brasil-Paraguai, 1982, Taça Eusébio de Andrade, 1987, Taça Geraldo Cleofagias Alves, 1976, Taça Inocêncio, 1979, Taça Jorge Frias de Paula, 1979, Taça Luiz Aranha, 1979, Taça Organizações Globo, 1979, Taça Pedro Magalhães Correia, 1974, Taça Silvio Correia Pacheco, 1981, Torneio Ergagon, 1987, Torneio das Astúrias, 1980, Torneio de Algarve, 1980, Torneio do Povo, 1972, Torneio Internacional de Angola, 1987, Torneio Internacional de Nápoles, 1981, Torneio Internacional do Rio de Janeiro, 1972, Torneio Leonino Caiado, 1975, Torneio Quadrangular de Jundiaí, 1975, Torneio Quadrangular de Mato Grosso, 1976, Troféu Brasil-Argentina, 1982, Troféu Cidade de Palma de Mallorca, 1978, Troféu Cidade de Santander, 1980, Troféu Colombino, 1988, Troféu Naranja, 1986, Troféu Ramon de Carranza, 1979, 1980, Udinese, Torneio Quadrangular de Udine, 1983, Kashima Antlers, Copa Mururã, 1992, Copa Suntory, 1993, Meyers Camp, 1993, Pepsi Camp, 1993, Seleção Brasileira, Copa Rio Branco, 1976, Mundialito de Cali, 1977, Superclássico das Américas, 1976, Taça da
França, 1981, Taça do Atlântico, 1976, Taça Inglaterra Brasil, 1981, Taça Oswaldo Cruz, 1976, Torneio Bicentenário dos Estados Unidos, 1976, Torneio Pré-Olímpico, 1971, Troféu Fair Play da FIFA, 1982, 1986, Seleção Brasileira de Futebol de Areia Copa do Mundo de Futebol de Areia, 1995, 1996, Copa América de Futebol de Areia, 1995, 1996, Torneio Internacional de Futebol de Areia, 1995, 1996, Seleção Brasileira de Masters, Campeonato Mundial de Masters, 1990, 1991, como treinador, Seleção Japonesa, Copa da Ásia, 2004, Copa Kirin, 2004, Fenerbahçe, Campeonato Turco, 2006 e 2007, Supercopa da Turquia, 2007, Bunyodkor, Campeonato Uzbek, 2008, Copa do Uzbequistão, 2008, Kiska Moscou, Copa da Rússia, 2008 e 2009, Supercopa da Rússia, 2009, Goa, Torneio Internacional do Espírito Santo, 2016, Prêmios Individuais, segunda posição entre os futebolistas com mais gols em um ano, 89 gols em 1979, melhor jogador sul-americano do ano eleito pelo jornal El Gráfico, 1977, 1981 e 1982, Bola de Ouro, 1974 e 1982, Bola de Prata, 1974, 1975, 1977, 1982, 1987, Bola de Prata, Artilheiro, 1980, 1982, Melhor Jogador da Final da Copa Intercontinental, 1981, Seleção da Copa Libertadores da América e Melhor Jogador da competição, 1981, Seleção da Copa do Mundo da FIFA, 1982, Chuteira de Bronze Copa do Mundo da FIFA, 1982, Melhor Camisa 10 da Copa da Espanha, 1982, Seleção Ideal do Mundo, Guerin Esportivo Ita, 1981, Atleta do Ano, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos e Craque do Ano, pela revista Placar, eleito pelo júri e pelos leitores, 1981, Craque do Ano, revista Placar eleito pelos leitores, 1989, Craque do Campeonato Brasileiro, 1980, 1982, 1983 e Revelação do Campeonato Brasileiro, 1974, Troféu da Federação Carioca, Melhor Jogador da Temporada, 1974, Troféu dos 500 do Gols, Promoção da Rádio Tupi e Revista Placar, 1981, Medalha de Ouro, Gol do Mês, prêmio concedido pela televisão alemã das Erste, ao gol mais bonito do mês de junho de 1982. Jogo, Brasil x Nova Zelândia, 1982, FIFA 11, melhor jogador da partida, Argentina x Resta do Mundo 1 gol, Europa x Resta do Mundo 1 gol, 1979 e 1982, Prêmio Bravo, Seleção e Craque da Série A, Campeonato Italiano de Futebol, temporada 1983 e 1984, Revista Guerin Esportivo, 1984, Guerin d'Oro e Prêmio Chevron, artilheiro por média de gols da Série A, Campeonato Italiano, temporada 1983 e 1984, melhor jogador do mundo pela World Soccer em 1983, quarto melhor jogador do mundo pela World Soccer, 1982, terceiro melhor jogador do mundo pela World Soccer, 1984, quinto melhor jogador do mundo, Guerin Esportivo Ita, 1980, segundo melhor jogador das Américas, 1966 e 1980, chuteira de bronze da Copa do Mundo da Espanha, 1982,
segundo maior craque do ano. Revista Placar eleito pelo júri e pelos leitores, 1982. Chuteira de prata Adidas. Artilheiro da temporada, gols oficiais, 1980 e 1982. Melhor jogador do torneio, Cidade de Santander, 1980. Maior craque do Brasil da década de 70 eleito pelos cronistas esportivos. Revista Placar, 1979, maior craque do Brasil da década de 80. Revista Placar, 2000. Seleção brasileira de todos os tempos. O estado de São Paulo, 1997 e 1998. Seleção de futebol do século XX, 1996 e 1997. Hall da Fama do Futebol Internacional, International Football Hall of Fame IFOF, 1997, 14º, maior jogador do século XX pela IFES, 1999, 7º maior jogador sul-americano do século XX pela IFES, 1999, terceiro maior jogador brasileiro do século XX pela IFES, 1999, nono maior jogador de futebol do século, France Football, 1999, 100 craques do século da World Soccer eleito pelos leitores, 1999, 100 craques do século da revista Placar, 1999, oitavo maior jogador do século XX pelo grande júri FIFA, 2000, Hall da Fama FIFA, 2000, 3 graus melhor jogador do futebol brasileiro, século XX. Revista Placar, 2001, maior cobrador de faltas do futebol brasileiro, século XX. Revista Placar, 2001, CNN Sports, 100 maiores das Copas, 2002, melhor jogador brasileiro dos últimos 30 anos. Rede Globo / Esporte Espetacular Bra, 2003, FIFA 100, 2004, melhor jogador brasileiro dos últimos 35 anos. Revista Placar, 2005, Golden Foot Award Lenda do Futebol, 2006, 10º maior jogador da história eleito pelo jornal inglês Daily Mail. Críticos, 2009, 11º maior jogador da história eleito pelo jornal inglês Daily Mail. Leitores, 2009, nono maior artilheiro da história do futebol mundial IFES, 2010, maior ídolo do futebol carioca, Globo.com, 2012. Time dos Sonhos, Revista Placar, 2012, Prêmio Superar, 2012, o maior brasileiro de todos os tempos, 61 graus maior brasileiro de todos os tempos eleito por telespectadores. Recordes, maior artilheiro de todos os tempos do estádio jornalista Mário Filho, Maracanã, 333 gols. Maior goleador do Maracanã no único campeonato, 30 gols, 1975. Maior artilheiro no único jogo do Maracanã, Zico marcou 6 gols, na goleada de 7-1 do Flamengo contra o Goitacás, 1979. Maior artilheiro do clássico Fla-Flu, 19 gols. Segundo maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, com 235 gols. Zico é o maior artilheiro meio-campista do Campeonato Brasileiro e o quarto maior artilheiro entre todos com 135 gols, perdendo apenas para 3 atacantes. Quarto maior artilheiro do Brasil na Libertadores. Maior artilheiro meio-campista do mundo de todos os tempos. Gols oficiais 516, gols no total 826. Segundo maior artilheiro da seleção brasileira em eliminatórias de Copas do Mundo com 11 gols, 10º maior artilheiro do mundo e quarto maior artilheiro do Brasil em todos os tempos em número de gols oficiais, 516 no total. Maior vencedor de todos os tempos do prêmio Bola de Ouro Bola de Prata da revista Placar, com 2 bolas de ouro. Craque do campeonato 1974, 1982. 5 bolas de prata. Seleção do campeonato, 1974, 1975, 1977, 1982 e 1987 e 2 bolas de prata de artilheiro do Campeonato Brasileiro, 1980 e 1982. Maior vencedor do Prêmio Futebolista Sul-Americano do Ano, oficial, com 3 bolas de ouro, 1977,
1981, 1982 e 2 bolas de prata, 1976 e 1980, O Mundo Vem, melhor jogador do Clube de Regatas Flamengo nos anos de 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983, maior artilheiro do Flamengo nas temporadas de 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1982, maior artilheiro da história do Flamengo, 589, recorde de gols pelo Flamengo em uma só temporada, 49 gols 1974, 56 gols 1966 e 81 gols 1979, um dos responsáveis pelo ano de ouro da seleção brasileira em 1966, craque e líder de uma das maiores seleções de futebol de todos os tempos, a seleção brasileira de 1982, quarto maior artilheiro da seleção brasileira de futebol, sendo durante 10 anos o artilheiro e principal craque do Screte Canarinho de 1976 a 1986, com 52 gols oficiais e 66 gols ao todo. Líder e craque da geração responsável em fazer do Flamengo um dos maiores clubes do século XX. Recorde de gols em partidas seguidas no campeonato japonês, 11 gols em 10 partidas seguidas. 1992, jogador do Flamengo que mais vezes foi artilheiro do Brasil e do mundo por temporada, artilheiro da temporada no Brasil, 63 gols em 1966, artilheiro da temporada no Brasil, 48 gols em 1967, artilheiro da temporada no Brasil, 89 gols em 1979, artilheiro da temporada no Brasil, 53 gols em 1980, artilheiro da temporada no Brasil, 59 gols em 1982, maior artilheiro do futebol mundial, 89 gols em 1979, artilharias, Copa Libertadores da América, 1981 11 gols, Campeonato Brasileiro, 1980, 1982 21 gols cada, Campeonato Italiano por média de gols, 1983 e 1984 19 gols, Campeonato Japonês, 1992 21 gols, Campeonato Carioca, 1975, 1977, 1978, 1979, especial 1979, 1982, Taça Guanabara, 1975 10 gols, Taça Guanabara, 1982 12 gols, Troféu Ramon de Carranza, 1979 3 gols, Troféu Ramon de Carranza, 1980 2 gols, Torneio de Nápoles, 1981 4 gols, Troféu Cidade de Santander, 1983 gols, Copa Rio Branco, 1976 2 gols, Mundialito de Cali, 1977 4 gols, Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, 1977, 1981 5 gols cada, Chuteira de Bronze da Copa do Mundo FIFA de 1982, 1982 4 gols, Artilheiro da Temporada no Brasil, 1976, 63 gols, Artilheiro da Temporada no Brasil, 1977, 48 gols, Artilheiro da Temporada no Brasil, 1979, 89 gols, Artilheiro da Temporada no Brasil, 1980, 53 gols, Artilheiro da Temporada no Brasil, 1982, 59 gols, Amador, Campeonato Mundial de Futebol Masters, Copa Pelé, 1991 3 gols, Copa do Mundo de Futebol de Areia, 1995 12 gols, Segunda Copa Miami,
1995, 5 gols, campeão. Despedidas, Seleção Brasileira, o fim de uma era. A última vez do Galinho com a amarelinha aconteceu no dia 27 de março de 1989, num jogo entre a Seleção Brasileira e uma equipe representando o resto do mundo. A equipe do resto do mundo venceu por 2-1, o Brasil. O jogo foi realizado no Estádio Friuli, em Udine, na Itália, com público de 41 mil pessoas. O evento foi promovido pela Comissão Italiana da Copa do Mundo FIFA de 1990. Flamengo, o ensaio. A despedida do maior ídolo e artilheiro da história do Flamengo e do Maracanã é marcada, em 6 de janeiro de 1990, por um jogo em que o Flamengo e a seleção de craques nacionais e internacionais World Cup e Master empataram em 2-2. O jogo foi realizado no seu palco principal, o Maracanã, e teve um público de 150 mil pessoas, sendo 90 mil pagantes. Kashima Antlers, o adeus definitivo em 10 de outubro de 1994, Gold Soccer como é conhecido por lá, despediu-se em definitivo do futebol japonês e mundial num evento promovido pelo clube Kashima Antlers, num jogo em que enfrentou um combinado de estrangeiros que atuavam no futebol japonês. O jogo terminou empatado em 4-4 e o público foi de 38 mil pessoas, capacidade máxima do estádio.